No matrimônio da Virgem Maria e São José, vemos como o amor verdadeiro é paciente, generoso e disposto a sacrificar-se pelo bem do outro. Santo Afonso Maria de Ligório. Você já se perguntou sobre o significado profundo do matrimônio e como ele pode refletir a beleza do plano divino de Deus? Hoje, vamos explorar uma história fascinante que transcende o tempo e nos leva a contemplar o amor sagrado e a santidade no casamento. Através dos esponsais da Santíssima Virgem Maria com o glorioso São José, descobriremos como esse santo casal personifica a verdade, a beleza e a bondade do matrimônio à luz da fé cristã. Celebra-se tradicionalmente no mês de janeiro a festa dos esponsais da Virgem Maria com o glorioso São José. Embora essa festa nunca tenha feito parte do calendário geral da Igreja, muitas ordens religiosas, especialmente aquelas com devoção especial à Virgem Maria, costumam observá-la. Em 10 de janeiro de 2015, Sua Eminência, o Cardeal Raymond Burke, celebrou uma missa votiva dos esponsais da Virgem na Basílica de São Nicolau no Cárcere, em Roma. Essa celebração ocorreu como parte de uma conferência que tinha como tema o matrimônio e a família. As leituras bíblicas dessa missa foram Provérbios capítulo 8, versículos de 22 a 35, e Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 21. Vejamos a seguir o que disse Sua Eminência. Celebrando a missa votiva do matrimônio da bem-aventurada Virgem Maria com São José, contemplamos de novo o grande mistério do amor incomensurável e incessante de Deus por nós. No breve relato do Evangelho de São Mateus, vemos como Deus providenciou que seu Filho unigênito se encarnasse no seio imaculado da Virgem Maria e, ao mesmo tempo, por sua encarnação, passasse a fazer parte da família de José e Maria. Em outras palavras, embora São José e a bem-aventurada Virgem tivessem se casado antes da concepção virginal de Deus Filho no ventre dela, eles o fizeram com todo o respeito à consagração da virgindade de Maria a Deus, desde a sua juventude, e com todo o respeito à oferta de sua virgindade, consagrada a Deus. Ou seja, São José casou-se com Maria com o intuito de honrar, ao longo do casamento, a virgindade consagrada dela. Pelo texto do Evangelho segundo São Mateus, fica claro que a Virgem Maria já era casada com São José na época da Anunciação, mas que São José ainda não a tinha acolhido em sua casa. Por isso, ao saber de sua gravidez, São José, por uma questão de decência, pensou em se divorciar dela da maneira mais discreta possível. Para ficar claro, a palavra prometida não pode ser entendida como noiva, mas sim como desposada ou casada, como o restante das palavras do texto deixa claro. Aqui é importante recordar o rito do casamento judaico, que a Virgem Maria e São José, como judeus devotos, observaram atentamente. O rito consistia em 2 fases. Uma primeira fase pela qual o contrato de casamento era selado, tornando as partes verdadeiramente marido e mulher, e uma segunda fase pela qual o casamento era consumado com a chegada da esposa à casa de seu marido. Em sua exortação apostólica Redemptoris Custos, o Papa São João Paulo II descreveu a observância da prática do casamento judaico pela Virgem Maria e São José com as seguintes palavras. Segundo o costume do povo hebraico, o matrimônio constava de 2 fases. Primeiro era celebrado o matrimônio legal ou verdadeiro matrimônio, e depois, só passado um certo período, é que o esposo introduzia a esposa na própria casa. Antes de viver junto com Maria, portanto, José já era o seu esposo. Maria é, de fato, a esposa de São José e, portanto, o divino menino, concebido em seu ventre pela sombra do Espírito Santo, é membro da família de José e Maria, e goza da maternidade divina da Virgem Maria e da paternidade adotiva, ou da guarda, de São José. O padre René Laurentin, referindo-se à decisão de Maria desde a juventude de não pertencer a nenhum homem, mas somente a Deus, descreve assim o seu estado civil à época da Anunciação. As Bíblias erroneamente traduzem como noiva, mas Maria está realmente casada com José, de acordo com as 2 fases do casamento hebraico: o consentimento antes da Anunciação e a segunda fase, a introdução da esposa na casa do marido, conforme o acordo com José de um casamento virginal, ou seja, não consumado. O padre Laurentin passa a explicar como Maria,
Em razão de sua condição de esposa em um casamento virginal, acreditava ter renunciado à possibilidade da maternidade do Messias. Assim, na Anunciação, ela perguntou ao arcanjo Gabriel: como se fará isso se eu não conheço o homem? Lucas capítulo 1, versículo 34. O arcanjo deixou claro que foi precisamente a sua virgindade que a preparou para ser a mãe de Deus. O padre Laurentin, referindo-se ao seu voto de virgindade, escreve: mas este voto trouxe, pelo contrário, o único meio de alcançar este privilégio único. Tais são os paradoxos do Altíssimo. Ela recebe, então, a resposta que tudo torna novo e esclarecedor. São José casou-se com Maria com o intuito de honrar, ao longo do casamento, a virgindade consagrada dela. A Igreja, de fato, sempre viu no texto sobre a sabedoria eterna de Deus, do livro dos Provérbios, uma imagem da Virgem Maria, que Deus escolheu desde o início para ser a mãe do Redentor. Em Provérbios capítulo 8, versículo 22, temos: o Senhor me criou como primícia de suas obras desde o princípio, antes do começo da terra. O texto inspirado nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o matrimônio de Maria com José e sua maternidade divina no grande mistério da fé, o mistério da nossa salvação eterna. Pesquisando seu significado mais profundo, entendemos a verdade dos versículos finais que dizem: pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor, mas quem me ofende prejudica-se a si mesmo. Quem me odeia ama a morte. Provérbios capítulo 8, versículos 35 e 36. Contemplando o matrimônio da bem-aventurada Virgem Maria com São José, nós vemos como, logo no início da obra da salvação, Deus Pai cuidou para que a concepção de seu Filho unigênito em nossa carne humana fosse virginal, como de fato devia ser, mas ao mesmo tempo completamente legítima, a fim de manifestar plenamente a verdade, a beleza e a bondade de Deus. Deus Filho é concebido virginalmente no ventre de Maria, esposa de São José. O Evangelho segundo São Mateus é marcado, em particular, pela atenção à natureza jurídica da nossa fé e da sua prática, apresentando Cristo como o novo Moisés, o novo legislador, mais eminentemente no Sermão da Montanha. É inconcebível que Deus Filho, em sua encarnação, não respeitasse totalmente e, na verdade, não levasse à perfeição tanto a virgindade da Virgem Maria quanto a santidade de seu casamento com São José. No âmbito dos esponsais da Virgem Maria com São José, deparamo-nos com uma ocasião verdadeiramente extraordinária para explorar a espiritualidade. É como se retrocedêssemos no tempo e observássemos um casamento que ocorreu há séculos, mas que continua a ressoar com profundidade e relevância nos dias de hoje. Essa união singular entre a pureza imaculada de Maria e sua conexão direta com Deus ecoa através das eras, proporcionando-nos uma rica fonte de reflexão e inspiração. A compreensão exata do estado civil de São José e da bem-aventurada Virgem Maria é importante para que, de nossa parte, haja um conhecimento e um amor mais completos do mistério da fé. Mas também é importante para evitar uma confusão e um erro que são comuns hoje. A grave situação é referida na edição revisada do livro The Father John Hardon, Basic Catholic Catechism Course. Será útil citar uma parte de seu desenvolvimento sobre o assunto, vejamos. O fato de que Jesus foi concebido virginalmente e nasceu depois do casamento de Maria e José, significa que Jesus foi concebido e nasceu dentro do casamento. É o contrário do que muitos, mesmo sacerdotes, dizem na atualidade, a saber, que Jesus nasceu fora do casamento, como os filhos de tantas mulheres solteiras hoje, e que esta não é uma situação anormal. Uma mãe grávida e solteira estaria, segundo essas pessoas, nas mesmas condições de Maria, que elas alegam também estava solteira na época em que concebeu Jesus. Isto é falso. É de fato uma falsidade muito séria, pois mina a santidade do casamento e a razão dessa santidade. Os defensores dessa posição, erradamente, dizem que Jesus foi concebido depois de Maria e José ficarem noivos, não estando eles ainda casados. A posição errônea descrita acima é sustentada não apenas por quem deliberadamente discorda do ensino perene da Igreja, mas também por muitas pessoas simplesmente mal catequizadas e por isso vítimas de tais ensinamentos falsos. Antes de viver junto com Maria, José já era o seu esposo.
A clareza em relação ao casamento da bem-aventurada Virgem Maria com São José torna-se ainda mais importante para as discussões sobre o casamento empreendidas atualmente pelo Sínodo dos Bispos. Ao mesmo tempo que o Sínodo dos Bispos é chamado a exaltar a beleza do matrimônio, como Deus o estabeleceu desde o princípio, há uma forte tentativa de introduzir discussões sobre os chamados elementos positivos na coabitação de um homem e de uma mulher, como marido e mulher, sem respeito pelo santo sacramento do matrimônio. Vemos no casamento de Maria e José, de maneira notável, a beleza do casamento, estabelecido por Deus na criação e restaurado à sua perfeição original por Deus Filho encarnado na redenção. Contemplando o casamento de Maria e José, entendemos de forma mais completa e sincera as palavras do próprio Cristo, quando os fariseus o testaram sobre a verdade da indissolubilidade do casamento. Ele disse: "Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher?" E completou: "Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu." Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. O ensino de Cristo sobre o santo matrimônio brilha com particular esplendor no casamento de sua mãe, a Virgem Maria, e seu pai adotivo, o glorioso São José. Estamos prestes a testemunhar a grande vitória da cruz, a grande obra de Deus Filho que assumiu a nossa natureza humana no seio imaculado da Virgem Maria. Cristo agora oferece sacramentalmente o sacrifício do Calvário. Ele nos dá o fruto incomparável do seu sacrifício, seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele nos dá o remédio e alimentos celestiais pelos quais vencemos o pecado em nossas vidas e vivemos em verdadeira liberdade, por amor a Deus e ao próximo. Que a nossa contemplação do mistério da fé no casamento da bem-aventurada Virgem Maria com São José nos inspire a ensinar, a celebrar e a viver a verdade sobre o santo matrimônio, como Deus o estabeleceu desde o início e o redimiu por sua paixão, morte e ressurreição redentoras. Busquemos sempre no mistério eucarístico a graça de ensinar, de celebrar e de viver a verdade do matrimônio. Os esponsais da Virgem Maria com São José não são apenas uma narrativa histórica, mas um reflexo de um ideal divino para o matrimônio e a família. Nessa história sagrada, testemunhamos o plano de Deus se desdobrando, com Maria e José desempenhando papéis cruciais na encarnação de seu filho. No entanto, essa história transcende o passado. Ela nos desafia a refletir sobre os matrimônios contemporâneos e os valores familiares em um mundo em constante mudança. Em uma época em que muitos casamentos enfrentam desafios, os esponsais da Virgem Maria e São José nos lembram da importância da fé, confiança e submissão à vontade divina em nossos próprios relacionamentos. A união da Virgem Maria e São José é um modelo supremo de matrimônio, fundado na devoção a Deus e no compromisso mútuo. Eles aceitaram a vontade de Deus com humildade e amor, e nós somos convidados a renovar nosso compromisso de honrar a Deus em nossos casamentos e famílias. Em um mundo que muitas vezes desafia os valores familiares, que possamos encontrar inspiração na história de amor divino dos esponsais da Santíssima Virgem Maria, com o glorioso São José, para proteger e fortalecer nossos próprios lares. São José, esposo castíssimo da Virgem Maria, homem justo e fiel nos desígnios de Deus Pai, ensinai-nos a silenciar quando as tempestades das palavras ofuscarem o equilíbrio da paz em nosso lar. Que na confiança divina recuperemos a serenidade e, por meio do diálogo, possamos estar unidos no amor. Maria, Virgem Santíssima, Mãe do amor misericordioso, auxiliai-nos com a sua intercessão diante das situações difíceis. Cubra-nos com teu manto maternal diante das incompreensões e desventuras da caminhada, e mostrai-nos o caminho da ternura seguindo os passos de vosso amado Filho Jesus Cristo. Senhor Jesus, fazei de nosso lar um lugar do vosso amor, que não haja injúria, porque vós nos dais compreensão.
Que não haja aflição, porque vós nos abençoais. Que não haja egoísmo, porque vós nos alimentais. Que saibamos caminhar para vós em nossa vida de cada dia. Que em cada manhã nasça mais um dia de doação e sacrifício. Fazei, Senhor, de nossos filhos aquilo que vós desejais. Ajudai-nos a educá-los e orientá-los em vosso caminho. Fazei que nos esforcemos em nos consolar mutuamente. Ó Virgem Maria, Mãe amorosíssima de Jesus e nossa Mãe, fazei por vossa piedosa intercessão que Jesus acolha bondosamente a oferta que lhe fazemos de nossa família e nos conceda as suas bênçãos e graças. Que assim seja. Amém. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e São José, a nossa família vossa é.